Certinho? Vamos em frente? Hoje temos um convidado aqui na tela do Balanço, já está por aqui, está preparado. Então, por favor, prefeito Sebastião Melo, tenha a bondade, prazer recebê-lo aqui. E muito obrigado por ter vindo para a gente falar sobre a situação de Porto Alegre, arredondando aí um mês depois de começar essa tragédia, né, que afetou o Vale dos Sinos, região metropolitana como um todo, Taquari, Serra Gaúcha, centro do estado. Prefeito, como eu disse, é mais ou menos um mês que isso tudo começou e hoje ainda nós não temos todas as casas de bomba funcionando, prefeito. Sim. Samuel, primeiro, estou aqui contigo para a gente poder fazer um diálogo franco, né, com o público teu grande aqui sobre os desafios do presente e do futuro da cidade. Eu estou vindo direto lá do Sarandi, tá? Onde ainda temos o maior problema de água, né? Nós estamos agora com a Casa 9 funcionando, com geradores, 2 bombas da Sabesp na Casa 9, e hoje 2 bombas flutuantes devem ser ligadas na Casa 10, porque antes não era possível, porque aquele dique foi rompido da Vila Brasília, ele foi recomposto, nós tivemos que destruir 43 casas, vamos acolher essas pessoas em programas sociais, e com isso a reconstrução do dique vai permitir que aquela água que está ancorada do lado de lá vai para o Gravataí. Sim. Esse é um dos desafios, né? Nas 23 casas de bombas, nós estamos funcionando 18, 19 agora ligou mais uma, às vezes totalmente com força total, às vezes parcialmente. Por exemplo, né, quando vem muito lixo, a Cotravipa está nos ajudando, às vezes afeta uma bomba daquela, o motor daquele, ele apaga, você tem que substituí-lo, porque vem lixo demais, né? Sim. Então é uma luta diária. Agora nós vamos devolvendo a cada dia a dignidade da cidade, não é uma tarefa fácil, a limpeza avança, a retomada, a retirada da água avança, essa retomada econômica é um pouco mais complexa e para mim o mais complexo de tudo que está aí é essa transição dos abrigos para uma moradia segura. A gente no pico teve 15 mil pessoas. Hoje estamos com 6.800 nesse momento, tá? Mas tem muitos outros desabrigados que também não foram para os abrigos e que também estão sem moradia. Então esse, para mim, é talvez a política mais desafiadora até você chegar a uma moradia segura, que o presidente disse, olha, é conosco, do governo federal, mas não se compra a moradia da noite para o dia e a Caixa não conseguiu comprar ainda, né? E espero que nos próximos dias isso pode acontecer. Prefeito, Zona Norte de Porto Alegre, quando é que vai esvaziar aquela água? Tem gente há mais de 30 dias que não conseguiu ver a casa, entrar em casa, fazer aquela limpeza que machuca tanto, né? Entrar na casa e tirar tudo para fora, mas tem que ser feita. Samuel, como eu estava te dizendo, primeiro, Centro, Cidade Baixa, Praia de Belas, que teve um repique, o 4º Distrito também está, nesse momento, sem água. O Anchieta, nos últimos 3 dias, começando pelo aeroporto, está bem resolvido em torno da Ceasa, muita lama, mas a água já secou bastante. O nosso principal desafio do ponto de vista de água é no Sarandi. E eu volto a te repetir, né? Tem 3 bombas funcionando, 2 entraram a mais funcionando na Casa 10, mas não tinha como tirar essa água antes, porque, na verdade, o que acontece, né? O dique do Sarandi estava rompido da Vila Brasília, não tinha como retirá-lo. Então agora sim, entendeu? Agora sim a gente vai poder... A água não volta mais agora, a água foi retirada, não volta mais. Eu voltei de lá agora, estava lá agora, entendeu? Tá? Mas os senhores têm uma ideia de quanto tempo ainda para secar aquela região, prefeito? As pessoas estão angustiadas, querem voltar para casa? Samuel, eu posso dizer a ti, dizer aos nossos telespectadores que estão milhares do Sarandi o seguinte, que não pararemos noite e dia. Se eu disser que é amanhã, se eu disser que é depois de amanhã ou daqui a 3 dias, então assim, a gente vai trabalhar noite e dia, vai ver quando entrar essas 2 bombas agora, o volume de água que vai baixando, a população já enxerga, já com a Casa 9, uma redução de água, mas o que eu posso dizer com toda transparência, sinceridade, pé no chão, é que a gente não vai parar de trabalhar, contratamos muitos geradores para que não falte geradores, para que as bombas não parem. Então, o mais rápido possível vai acontecer como aconteceu nas outras localidades. É o último local para retirar da água. Por que essas casas pararam de funcionar, prefeito, justamente no momento que nós mais precisamos delas? Pois olha, Samuel, tu me dá uma grande oportunidade para poder falar sobre esse tema, né? Esse é um sistema concebido na década de 60, implantado por final da década de 60, 70. Qual é a finalidade de uma casa de bomba? É retirar a água da cidade e botar para dentro do Guaíba, né? Essa é a finalidade da bomba, né? Os diques que vêm do Sarandi, que passa aqui o Barra Shopping,
e para lá não tem proteção, para lá até o Lambi não tem proteção, é eles que deveriam proteger a não entrada de água. Então veja bem, os diques, o Muro da Mauá, os portões é que deveriam não permitir a entrada da água. Bom, essas casas de bombas, todas elas foram construídas numa cota de 3 metros, 4 metros, e uma casa de bomba ela tem primeiro a elétrica, depois o motor, depois a bomba. Então, quando a água subiu e invadiu essas casas de bomba, elas colapsaram. Todas elas estavam funcionando quando começou a chuvarada. E elas pararam por quê? Porque toda a elétrica foi destruída. Mas porque faltou luz, prefeito? Não faltou luz no primeiro momento. Elas foram colapsadas porque a elétrica da casa de bomba foi tomada por água e colapsou. Todas elas colapsaram. Ela não teve a capacidade, então, de jogar água para fora? Ela desligou, veja bem. Tem um painel elétrico que liga a bomba, que liga o motor, e o motor liga a bomba. São 3 coisas numa casa de bomba, né, que está lá. Primeiro, a elétrica, depois o motor, depois a casa de bomba. Tá? Um aciona o segundo e o segundo aciona o terceiro. Então, quando chegou a 4,80, 4 e pouco, todas essas casas foram tomadas por água. E, portanto, agora retomá-las, você tem que secar os motores, você tem que levar para a mecânica. As elétricas todas foram tomadas, então por todas elas agora, as empresas estão refazendo as elétricas, porque a maioria estão funcionando com transformadores. Então, é uma retomada gradativa, difícil, né? Mas posso te dizer o seguinte, a função da casa de bomba não era combater enchente, é tirar a água da cidade. E ela foi colapsada porque a enchente passou e tomou conta das casas de bomba. Porque todas elas estão para o lado de cá, né? Sim. Do Muro da Mauá. Mas o Muro da Mauá, então, não nos defendeu como deveria, minimizou o problema. Né? As comportas não seguraram. O que pode se fazer, prefeito, para que isso não aconteça? Aí, Samuel, é o seguinte, é outra questão que a gente precisa esclarecer também, né? O sistema não falhou, o Muro da Mauá não falhou. O que falhou foram portões. Isso. Correto? Correto. Comportas falharam. O muro está de pé. O muro está de pé. Segundo, agora, se não tivesse falhado as comportas, bom, ao lado da Arena do Grêmio entrou água de montão, num dique que foi concebido lá na década de 60 e não funcionou. Na Fiergues, a Assis Brasil ficou toda tomada de água. O dique da Assis Brasil, que é atrás da Fiergues, também colapsou. Ele extravasou, ele não rompeu, o dique do Sarandi rompeu. Tem um buraco lá no dique do Sarandi. Isso, né? Esse foi refeito agora. Então é o seguinte, e aqui, ao lado do gasômetro, também aconteceu o seguinte, aquela água que veio em direção à Cidade Baixa, toda ela entrar pelo gasômetro. Então assim, o que não dá para dizer... Mas entrou por baixo, né, prefeito? Não passou por cima da beira-rio ali, né? Não, veja bem, ele entrou dentro da usina do gasômetro e veio vindo para beira-rio, e veio vindo ali para Loureiro da Silva. Ou seja, o que não dá para dizer que o problema foi só os portões. Também foi os portões. O sistema de alagamento foi muito maior do que os portões. Também foi os portões. Se todos os portões tivessem usado, também teria muito alagamento na cidade. O alagamento do aeroporto não entrou pelos portões. Ele entrou pelo outro lado, ele entrou pela Fiergues, ele entrou pelo Sarandi. Então, assim, é um processo muito complexo que mostrou ineficiente para a quantidade de chuva que chegou, e só tem um caminho agora. O que, prefeito? O caminho é fazer a curtíssimo prazo. Né? Eu saio daqui agora para receber os holandeses, né? Uma missão internacional de tantas que nós temos conversado. Holanda é referência, né, em construção de diques. Então veja o seguinte, a decisão política e gestão está tomada. Né? Nós já criamos um escritório, a gente vai contratar empresas para apresentar uma contratação integrada os projetos, o DEMAI tem que validar esses projetos, o IPH tem sido nosso parceiro para validar esse projeto. Então, a primeira coisa é fazer novos portões, vistoriar o Muro da Mauá, refazer provisoriamente o dique do Sarandi, mas os outros diques que precisam ser refeitos. Essas são as primeiras atitudes emergenciais que nós vamos contratar de forma emergencial. Bom, depois tu tem as bombas, as casas de bombas. Primeiro elas têm que voltar a funcionar no estado que elas estão. Sim. E vou deixar esses geradores por um bom tempo, né? E estamos trabalhando lá a dupla alimentação, que já vinha há muito tempo, porque tem uma linha exclusiva de dupla alimentação para as casas de bomba. Agora, o refazimento do sistema, eu devo estar entregando entre hoje e amanhã, estou conversando com o Luiz Pimenta, um documento longo de várias páginas ao presidente Lula. Né? Se não for pessoalmente, vai ser através do ministro, propondo uma governança envolvendo a prefeitura, creio que Canoas fará parte disso, que São Leopoldo fará parte disso, o governo do estado fará parte disso, porque não há como falar em proteção de cheias só com obras em Porto Alegre.
Será que as dragagens dos rios foram feitas? Será que os barramentos dos rios que chegam aqui foram feitos? Será que a vazão do canal lá de Rio Grande está pronto? Será que a vazão para a Lagoa? Quer dizer, então não dá para discutir, todo respeito, a questão de proteção de cheias só de Porto Alegre. Né? Eu acho que essa é uma questão do Rio Grande do Sul, e dentro do Rio Grande do Sul está a capital de todos os gaúchos. Vários rios, né? Vem lá do Vale do Taquari, da Serra até aqui, né? Todos precisam estar juntos. Ô prefeito, por que não se pensou tudo isso antes? Samuel, vamos lá, né, tia? Eu acho que o povo de Porto Alegre me conhece, eu não sou um prefeito buscador de culpa, né? Eu fui vereador, fui vice-prefeito. Esse é um processo que cada prefeito, ao longo do seu tempo, fez a sua parte e creio que estou fazendo a nossa parte. Agora, acontece que esse é um sistema que ele não foi revisitado ao longo desses 50 anos, nem por mim e nem por quem me antecedeu. Todos fizeram as suas manutenções, nós fizemos bastante investimento. Por exemplo, só o Arroio Areia, que acontece uma obra de macro-drenagem, começa lá atrás do Shopping Guatemi, são 107 milhões, que é aquela obra que dialoga diretamente com macro-drenagem. Então veja o seguinte, aconteceu essa tristeza para o Rio Grande e para a nossa cidade. Eu acho que agora só tem um caminho, é união, fé, força, tu entendeu? E colaboração. Se caminharmos diferente disso, um prefeito vai botar a culpa no governador, o governador vai botar no presidente, o presidente vai dizer que é do município. Agora, tem uma coisa que é esclarecedora para todos nós, né? A Constituição tem que ser lida na sua inteireza. A Constituição estabelece com clareza meridiana que a questão de cheias, proteção de cheias, enchentes secas, é uma competência do governo federal, que deve ser construída com os entes federados. Então, existem, por exemplo, lá em 2012, nasceu um PAC do 2, acho que é PAC 2 do governo Dilma. Esse tema foi amplamente debatido, eu era vice-prefeito na época, e que a Metroplan coordenou esse processo, envolvendo Arroio Feijó, envolvendo o Gravataí, envolvendo os Sinos. E é um projeto muito robusto, talvez ele tenha que ser revisitado de novo. Mas eu disse ao presidente, disse aos ministros, que a gente talvez ali seja o ponto de partida para poder ter pesados investimentos, ou fundo perdido, ou dinheiro federal, parte de empréstimo. Eu me coloco ao lado para ajudar a resolver. Eu acho que a prefeitura tem o seu papel e não pode dizer que é com o governo federal ou com o Estado. Sim. Agora, não pode também o contrário, dizer a União que é com a prefeitura ou o governador dizer que é com a prefeitura. É nosso, o problema é nosso. É do Rio Grande e é do Brasil. Vai sair isso desta vez, prefeito? Isso vai acontecer? A gente pode acreditar que isso vai acontecer? Eu quero te dizer o seguinte, do ponto de vista da refazer a cidade naquilo que ela estava estabelecido, independente se o governo federal botar o dinheiro ou não, eu vou começar as obras. Eu vou começar a refazer os portões, os diques, dentro do possível, tentando sempre numa mesa de negociações, olha, aqui não tem dinheiro sozinho para fazer isso, mas eu não posso esperar, dizer, olha, o dinheiro está liberado. Eu vou começar a fazer. Agora, obra de macro-drenagem grande, e eu estou falando de 5 bilhões e tantas outras obras, tem que ter uma parceria verdadeira do governo da União, senão não sai do papel. A gente mais cedo colocou nas redes sociais, eu fiz as chamadas aqui para o programa também, pedindo que a população encaminhasse o que o senhor gostaria de perguntar para o prefeito, o que a senhora gostaria de perguntar para o prefeito. Vieram muitas perguntas, prefeito, estou fazendo um apanhado aqui dos principais assuntos e já agradecendo a população. E um dos assuntos é a situação das ilhas, prefeito, né? Das Sim. ilhas aqui da capital que foram... A água passou por cima, levou tudo, não tem nem estação para tratamento d'água lá. Como habitar as ilhas de novo, prefeito? São 5 ilhas e são 8 mil pessoas, tá? Ali não é o único local, né, que temos problemas, tá? Os especialistas dizem o seguinte, olha, tem manchas na ilha que dá para voltar à habitação e tem manchas que não dá para voltar, tá? Então, há uma coisa chamada pertencimento das pessoas que a gente respeita muito, né, Samuel? Sim, eu nasci ali, eu vivi ali, o meu pai foi pescador ali, eu não quero sair dali. Então as pessoas resistem muito primeiro até quando tem enchente de sair. Isso vocês presenciaram como todos nós. E as pessoas tendem a querer voltar. Só tem um caminho, é negociação e ter uma opção de moradia que as pessoas aceitem. Eu acredito na palavra do presidente Lula. Eu estive com ele 2 vezes, ele está voltando amanhã, né? De novo, e ele tem repetido, nós não vamos deixar nenhum porto-alegrense gaúcho que perdeu sua casa ou que não possa voltar para o seu lugar sem uma casa. Qual é a dificuldade? É a transição até chegar lá. E é nisso
nesse documento que eu estou produzindo, eu estou pedindo socorro nessa transição. Porque você fala em fazer uma cidade acolhedora, seja em qualquer lugar da cidade, você encontra milhares de pessoas. Não, lá não pode. Aí tu fala no outro bairro, lá não pode. Aí tu fala no outro bairro, lá não pode. Bom, os abrigos têm um tempo de duração. As escolas querem voltar, os clubes querem voltar. E assim vale para outras entidades. As igrejas têm sido excepcionais, extraordinárias nesse processo. Agora, tem pessoas que não têm neste momento para onde voltar. Nós vamos começar agora. A Câmara votou, eu sancionei a estadia solidária, que é dar um voucher, né, para as pessoas poderem ou continuar morando com um vizinho, com um amigo, morando em Alvorada, até as coisas resolveu, ou Cachoeirinha, em qualquer outro lugar. E estou fazendo uma proposta, que a Prefeitura dê um salário mínimo dividido entre os 3 governos, federal, o municipal e o estadual. Então, o governador Eduardo topou de dar 400, mas botou só para meio salário mínimo. Então, eu estou renegociando esse processo, mas independente disso, nós vamos começar a oferecer a partir de hoje esse voucher para poder, aqueles que puderem sair dos abrigos, nesse período de transição, e morar com um amigo do amigo do amigo. Voltando às ilhas, aquela estação de tratamento d'água vai ser reconstruída? Vai ser reconstruída ali? Vai ser outro lugar? Ou não vai ser reconstruída? Ali tem 2 opções, né? A gente levou tempo para chegar lá, mas chegamos lá, fotografamos, verificamos. Ou ela será recomposta ou será uma forma de um container, né? Então isso é a única estação de tratamento das 6 que nós não conseguimos colocar de pé. É um compromisso nosso com as ilhas. Vamos colocar de pé, não conseguimos porque não foi possível na engenharia tecnicamente ainda. Mas das 6, 5 já estão de pé. Prefeito, Zona Sul de Porto Alegre, lá não tem sistema de proteção, né? E lá alagou bastante também, Serraria, lá tem casas que foram destruídas, não tem mais nada lá. E outras regiões que o senhor conhece muito bem da Zona Sul. Qual é o projeto para a Zona Sul da capital? Pois é, eu tenho falado com o professor Tucci, que é o nosso grande especialista, entre tantos outros, que é do IPH, aposentado, né? Que é o seguinte, quando o sistema foi concebido, ele foi concebido a proteção de cheias da Zona Norte até passando o Cristal. A partir da Vila dos Pescadores, e aí vai em direção à Tristeza, Assunção, né, e desce para Ipanema, passa pelo Guarujá, pela Vila da Serraria, Ponta Grossa, Belém Novo, Bela Vista até Lami, é nível do Guaíba, não tem proteção de cheias. Então, esse é um estudo que tem que fazer parte desse processo maior, porque não tem proteção de cheia. Então, Ipanema foi atingido, Guarujá muito atingido, e vai até o Lami muito atingimento. Agora, eu vou botar um desafio. Agora, você imagina o seguinte, Samuel. O calçadão de Ipanema, que eu sou um dos frequentadores, né, você imagina de você falar em fazer um muro há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, num calçadão de Ipanema. Então, as coisas não são fáceis, tá? Eu acho que nós temos que refletir todos nós. Por exemplo, eu sou um prefeito da participação popular e que desde 89, quando nasceu o orçamento participativo, eu estava lá. Então, eu não preciso de ninguém me ensinar, eu estava lá. E sou prefeito e estou lá no comando. A dificuldade de orçamento é tão grande na prefeitura que entre você enterrar um cano e fazer um esgoto pluvial e 1 metro de asfalto, o que a população faz a opção, muitas vezes? E a fila da saúde que não tem dinheiro, e o CRAS que não tem dinheiro, que é para assistência, os convênios, e o morador em situação de rua. Então, o orçamento de um município ele é extremamente limitado. Eu digo isso porque hoje eu sou o prefeito e olho para trás e vejo que talvez muitos prefeitos quiseram fazer muito mais e não puderam, porque tem um limite orçamentário. Então, para resolver área de risco, enchentes, alagamentos, só tem uma maneira, um programa poderoso que os municípios que têm, digamos assim, mais recursos até pode participar com farto de financiamento. Agora, tu não tem como, com o teu orçamento ordinário, enfrentar esse desafio de ontem, de ontem, de hoje, para refazer a cidade. Não tem como. Prefeito, outra reclamação que chegou muito para a gente aqui é o cadastro para receber os benefícios, né? Pega fila muito grande, continuam pegando fila, ou locais onde não consta ainda que aquela área está alagada e as pessoas estão limpando a casa porque estava alagada. O que pode fazer para agilizar, para que as pessoas, no meio de tanto sofrimento, não tenham que pegar fila, prefeito? Samuel, 85 mil pessoas já fizeram cadastro em Porto Alegre. Nem todas essas pessoas vão receber benefício, porque quem faz esse corte é o governo federal. Certo. Nós mandamos toda a mancha, né? 30% da cidade foi atingido por chuvas. E esta mancha
parte desse corte do Ministério faz por isso, mas eles têm os seus cruzamentos de cadastro. Então, por exemplo, a primeira leva, o ministro que estava aqui a semana passada disse, olha, do Rio Grande todo, nem todos que se cadastraram vão receber, porque tem cadastro duplo, porque o CPF não funciona. Então, nós estendemos hoje, desde ontem, 2 postos avançados. Um no Sarandi, que é na Anvep, Associação da Vila Elizabeth, e no CTG Vaqueiros da Tradição, ali também, aí já no Humaitá. Agora, eu recomendo, né, as pessoas fazer o cadastro online. É o mais fácil. Se a pessoa pessoalmente não sabe fazer, ela pode se ocorrer com a vizinha, com o filho, com o neto, sem ir para a fila. Mas quem sabe elas angustiadas, prefeito, vão lá, né? Okay. E isso está acontecendo, estão pegando está acontecendo, nós vamos continuar estendendo o cadastro, vamos continuar fazendo, mas a fila, numa situação dessa, Samuel, estou sendo bem pé no chão, é difícil. Tu marca para abrir às 20 horas, às 7 horas, tem pessoas na fila às 5, então é um problema. Agora, eu posso dizer o seguinte, pessoal, todos serão cadastrados, todos serão cadastrados. Vou botar mais computadores nessas localidades, os nossos CRAs voltam a funcionar, ou seja, tem uma expansão para cadastro e nós vamos fazer. Agora, eu peço a paciência, porque nós estamos trabalhando com muitas frentes e eu não posso dedicar todos os funcionários para uma frente de trabalho, tem que estar espalhado em todas as frentes, não? Prefeito, final de semana nós fomos limpar a casa de um colega nosso aqui, o Paulinho, que mora lá perto da Arena do Grêmio, tiramos muita coisa da casa dele, aquele cenário de tristeza que o senhor conhece bem, tem em vários lugares de Porto Alegre. E hoje eu falei com a turma que mora lá, o lixo está ainda na frente de casa. Quanto tempo a gente vai demorar para limpar essa cidade, prefeito? Samuel, nós estamos com mais de 300 maquinários espalhados. Eu não posso escolher limpar só o 4º distrito. E aí, quem é que do Anchieta vai ser prefeito? Mas o senhor gosta mais do 4º distrito que do Anchieta? Se eu não limpo o Sarandi, então nós adotamos um critério de baixada de água. Como a água baixou nos últimos dias, muito, graças a Deus, especialmente no 4º distrito, ontem foi quase 4.000 toneladas de bota fora. 4.000? Toneladas. Nós estamos com 300 máquinas, nós estamos com 1.000 homens na rua e mulheres trabalhando. Nós temos voluntários que estão ajudando, o Exército hoje somou-se um pouco mais de homens. Agora, eu não tenho como entrar, porque tu limpa Santos Dumont, você volta a São Pedro. Aí o outro liga e diz assim, agora é a JRN, agora é isso aqui. Aí a empresa diz, ó, se tu não limpar aqui, eu não reabro meus negócios. Então a gente está trabalhando. Mas também tem o seguinte, e não tem nenhum culpado nisso. Eu posso dizer que teve ruas que o nosso DMLU teve que passar 8 vezes. Por quê? Porque a pessoa faz uma primeira limpeza, sim, depois ela faz a segunda, depois ela faz a terceira, depois ela faz a quarta. E aquela região do 4º distrito, Sarandi, mas especialmente do 4º distrito, tem dezenas de empresas. Então, perderam muitas coisas. E aquilo, por exemplo, que é alimentos, a gente está levando direto para a Loma do Pinheiro, porque eu não posso levar isso para um bota fora. Daqui a um pouco você vai ter um problema de saúde pública, entendeu? E algumas empresas, não são todas, estão topando de levar direto para o aterro do Gravataí, porque isso ajudaria também. Então, acho que é um momento de colaboração. Aliás, eu tenho pedido aí às empresas que têm sido extraordinárias, que pudessem suspender as suas obras por alguns dias e dedicar todo o seu operariado, né, para limpar a cidade. Mas aqui eu vejo o prefeito do Litoral Norte, eu vejo tantas outras pessoas, então há uma comunhão de esforços. Agora, o centro, Menino Deus, Cidade Baixa, serão nesta semana, a gente encerra com certeza. A qualquer momento durante essa semana eu vou anunciar, olha, encerramos a limpeza nesses bairros. Já é uma grande conquista e vamos avançando nos outros bairros. Prefeito, o senhor falou no 4º distrito, né, que o senhor trabalha com isso, outros gestores, atraindo empresas para lá, né? Sim. Elas foram e muitas perderam absolutamente tudo, prefeito. O que se pode fazer para o 4º distrito? Bom, primeiro assim, ó, a retomada econômica depende de vários marcos, né? A prefeitura tem os tributos municipais e disso nós estamos tratando e vamos tratar com responsável fiscal. Eu mandei um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e pedi à Câmara que me desse 2 meses para apresentar uma proposta mais robusta de ISS, que é um imposto federal, que eu tenho uma limitação nele, a questão da conta d'água que a gente negociou com o Ministério Público, a taxa de lixo e o IPTU. Agora, a única coisa que eu nunca fiz na minha vida como política é irresponsabilidade. Eu não posso isentar IPTU para 2026 e 2027, como a Câmara já votou lá, né? Isso eu não posso fazer, porque eu não faria para o meu sucessor aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Então,
eu posso resolver a questão de todas as isenções possíveis até o final do meu mandato. Sim. E aquele que o povo escolher vai ter a sensibilidade política de economicamente resolver. Agora, o orçamento da prefeitura ele é vinculado nos seus maiores orçamentos sobre a saúde, a educação, a questão do pagamento da folha, a previdência. Então você não dispõe de um balaio de dinheiro. Você está, por exemplo, até agora, nós temos 160 milhões já gastos e tem mais 140 já empenhado para gastar só com esta crise, sendo que a despesa é 100 milhões. Quanto é que nós temos alinhado com o governo federal? 60 milhões apenas até agora. Eu não estou dizendo que não possa ser 70 amanhã, 90 amanhã, até agora alinhado 60 milhões. Bom, e temos um gasto que não vou divulgar aqui ainda, que eu estou finalizando o documento, bilionário dos gastos da cidade. Então eu também não posso cometer a irresponsabilidade de parar a cidade. Então eu vou chamar o empresariado, que aliás nós somos um governo do empreendedorismo, um governo da liberdade econômica, um governo que diminuiu 40 e tantos impostos, um governo que libera rápido os licenciamentos. Agora, a gente, para retomar a cidade, não é um papel só da prefeitura. E se a prefeitura perder essa capacidade financeira, aliás, eu tenho dito ao presidente Lula e aos ministros, tem que compensar as receitas que nós estamos perdendo. Agora, esse mês, agora que fechou o mês, nós tivemos uma diminuição de 80 milhões nas receitas. Isso porque foi o primeiro mês, vai ser muito pior no mês de junho agora. Tá? Então, se nós não tiver uma compensação desses recursos, como é que você repõe a sua cidade? E, por outro lado, o presidente Lula lançou um Pronamp, que eu estou ouvindo muita reclamação, digamos assim, ainda da falta de regulamentação, do valor também pequeno para as empresas, que eu acho que precisa melhorar, mas tem que ser a longo prazo, não tem que ter juros, porque quem perdeu, meu amigo, seja a cervejaria, seja o bar, seja a mecânica, se não tiver dinheiro, não vai recomeçar. E não recomeçar é mais problemas sociais. Então, aqui tem que ter uma atenção muito especial. E a prefeitura, por tudo que está fazendo, eu não descarto a possibilidade até de buscar alguns empréstimos emergenciais, estou deixando isso para a última hora. Sim. Hoje a gente teve uma notícia negociada com a Caixa importante, que foi suspender o pagamento das dívidas da prefeitura até o final do ano. Eu teria que pagar hoje 18 milhões de reais, então os 18 milhões eu vou usar para a estadia solidária, ou seja, a cada dia um arranjo que a gente vai fazendo para tentar fazer com que a gente dê conta dessa resposta da cidade. Não? Olha, prefeito, tem assunto aqui para a gente tocar até amanhã, não termina mais, né? Mas não dá. Prefeito, a gente vai sair dessa, por último, né? A gente vai sair dessa mais forte, a gente vai, se acontecer na frente, não vai passar por tantos problemas como passamos? Dá para acreditar nisso, prefeito? Meu caro Samuel e nossos telespectadores, acho que os líderes, num momento como esse, têm que passar firmeza, esperança, foco. Eu assumi, como tantos prefeitos, ou mantiveram seus mandatos, ou assumiram no meio da maior crise humanitária de saúde do mundo, que foi o coronavírus. Olha, e a gente conseguiu levantar a nossa cidade. Só tem um caminho, é união, cooperação, fé e força e foco. Né? Nós lançamos uma plataforma que já surtiu um efeito. Por exemplo, um grupo grande vai adotar, são 42 escolas afetadas só da rede pública parcerizada e da rede pública pública e parcerizada. Mas aí tem pós-saúde, tem CREAS, tem CRASE, tem tantos outros equipamentos. Então, nós fizemos um sistema de adoção desses equipamentos. Eu quero agradecer os parceiros que ainda pediu que não vão divulgar, que eles vão divulgar talvez amanhã ou depois, mas convidar o Brasil, o Rio Grande, o mundo, que tanto essa cidade global que é Porto Alegre ajudou o mundo, o Brasil. Se hoje o Brasil tem um agronegócio do tamanho que tem, deve a gauchada. Se o Brasil é um Brasil industrial, deve a um Getúlio Vargas, que foi um presidente que teve uma visão de transformar o Brasil rural no Brasil urbano. Pois hoje o Brasil, nós precisamos do Brasil. Nós precisamos do governo federal, nós precisamos do Brasil, nós precisamos do empresariado, nós precisamos do mundo. Os fundos internacionais, eu mandei uma carta para todos eles, dizendo, olha, vocês fazem empréstimo do Brasil, Porto Alegre, e acho que é hora de vocês ajudar o nosso Rio Grande, nossa cidade, porque foi o mais grave, né, questão climática que o Brasil sofreu ao longo da sua história, foi aqui no nosso querido Rio Grande, e nós juntos temos que superar. Então é com esperança, com fé, que a gente vai fazer com que a nossa cidade volte a sorrir, porque ela é uma cidade maravilhosa e composta de gente trabalhadora, empreendedora, acolhedora, e nós juntos vamos erguê-las. Prefeito, muito obrigado por ter vindo até aqui a Record, ao Balanço Geral, obrigado.
e que o senhor faça um bom trabalho aí, que fazendo um bom trabalho vai minimizar o sofrimento de todo mundo. Obrigado, tá? Obrigado, sempre à disposição, tá? Valeu, prefeito Sebastião Melo aqui com a gente, então. Quero agradecer todos que participaram, né, de alguma forma, colaboraram, mandaram mensagens para cá, mandaram perguntas, né? Muitos e muitos e muitos questionamentos. Acho que conseguimos colocar aí um apanhado geral os questionamentos principais, os anseios principais da nossa população, dos nossos telespectadores. Então agradeço também a vocês nos ajudaram a fazer essa entrevista com o prefeito de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo. Vamos que vamos, tem mais assunto aqui.